Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92, Fernando Choque, é isso mesmo? As isso boas aí, entrevistas? Essa é uma entrevista que eu vou me comportar, daquelas que eu vou falar sério, né? Não, por que você vai? Porque eu trouxe hoje, mano, por coincidência, né, a pastora Ana Luz, que além de ser uma das pessoas aí conhecidas aí por todo mundo da cidade, ela é pastora da minha igreja, né? Fez meu casamento, você acha apresentou sinceramente minha filha, que 10 minutos de média vão deixar pra trás os 2 anos de transtornado que você tem? Mas ela não ouviu o transtornado. Não, você acha que não? Acha que ela tem acesso a essas coisas? Que não? Ela tem mais coisa pra fazer. Ela com certeza ouviu o transtornado. Pastora, que prazer receber. Faz tempo que você não vem aí conversar comigo. Então, mano, prazer estar aqui com você e também com todos os ouvintes aí, queridos da rádio. É sempre bom conversar com amigos, né? E podemos falar um pouquinho, né, daquilo que a gente tem vivido. Transtornados? Você escuta? Não escuta? Não. Que bom, né? Não. Tranquilo, pastor. Não precisa também. Você tem acesso aos fragmentos do programa, tem várias partes que eu posso te mandar. Então tá, beleza. Vou te mandar. Às vezes é que também... Vou gostar, isso aí pesa celular, isso aí depois pra apagar, pastora, pra fazer mas backup. o meu é bem tranquilo. Não, pastora, mas isso aí o celular do mundo não é nem iPhone, aí pode dar problema ali de pastora, ali na Luterana Renovada tem excomungão, como é que é? Então vamos lá. Excomunhão. Excomunhão existe isso aí também? Dá pra mandar embora? Então, dá pra mandar isso aí? Não, nós não chamamos de excomunhão, nós chamamos de disciplina. É excomunhão o nome? Excomunhão. Na católica é disciplina, na Luterana nós Renovada. chamamos disciplina porque isso é algo básico de uma igreja. Até a aula que eu dou lá pro Choque. O Choque é nosso coordenador do curso teológico e eu dou uma aula de eclesiologia. E uma das coisas que define a igreja enquanto instituição humana é a questão da disciplina. Então nós precisamos disciplinar aqueles que não andam de acordo, isso faz parte. De acordo com os ritos, os rituais, os mandamentos daquela igreja. Isso. Inicialmente não é um processo de expulsão, como a excomunhão, né? Não é um processo, sim. De expulsão, não. É uma chamada. Mas já mandaram alguém embora? Já pediram para se retirar ou nunca? Não, ninguém. Mas às vezes a gente não faz festa, não insiste pro cara ficar também. Quando ele fala que tá saindo. Tem uns assim que quando vem dizer pra gente, tô indo embora. Eu digo, que bom, Deus te abençoe. Que pena. Ana, mas olha só, você tava em Brasília agora? Tava. Você foi pra lá quando? Eu fui domingo passado. Domingo passado ficou? Fiquei uma semana. Tá, uma semana acampada lá mesmo? Uma semana não, eu fiquei mais Nutella, mano. Tá, mais Nutella, se não foi pro acampamento lá. Mas passava todos os dias inteiros lá, né? E fomos assim, o Paulo, meu marido, né, ele na semana passada sentiu que as coisas, eu quero ir para Brasília. Consegui uma passagem com preço justo, hotel com preço justo. Marcamos e fomos, né? Chegamos lá domingo. Tá, mas quando você chegou lá, o que você viu? Então, o que eu vi foi uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionada. Primeiro, a primeira coisa que me impactou quando eu cheguei lá nos acampamentos, a beleza daquele quartel-general, né? Que é lindíssimo. E ele tem uma área enorme, né? Porque tudo Brasília, assim, pelo menos aquela área ali, eu não fazia ideia de quão grande que era aquilo. Pra tu teres uma ideia, quando eu cheguei lá, eu e o Paulo fomos assim, sem ninguém, né? Sem ninguém, sem nada, fomos. Tá, tamo aqui agora, tá, vamos olhar. Aí começamos a andar um pouquinho pelo acampamento. E para eu te ser sincera, todos os dias que eu estive lá, eu não consegui chegar no final do acampamento. De tão grande que é uma cidade. É uma cidade, tu não tem noção. É uma cidade que tem médico de graça, enfermeiro de graça, comida de graça, água de graça, oração de graça, de tudo quanto é jeito que tu pode ter. Mano, tem gente... É tipo socialismo, né? Não, eu achei a igreja primitiva. A igreja primitiva. A igreja primitiva, impressionante, porque assim, como eu vi que tinha muito mais gente. Algumas pessoas que eu encontrei no hotel, que também iam pra lá no café da manhã, a gente com a camisetinha amarela, né? Se identifica, patriota, vamos lá, conversa. Então, assim, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, achei gente de todos os lugares, gente simples, muito simples, gente que tu já vê que tem um certo nível, tava no hotel, a conversa, né, tu já sente algumas coisas diferentes. Vi gente indígenas,
chegou a ter 600 indígenas, em torno de 200 foram embora, tá para chegar mais 300 amanhã. Eles estão lá, de várias etnias, né? Inclusive aqueles parecis, que eu não sei se tu sabes, eles são os caras que eles trabalhavam a cidade deles, agora eu não vou lembrar o nome exato, eu não sei o que do Parecis. Tá. Eles contaram, né? Tem um rio que divide a terra deles com a terra de outros fazendeiros. Eles eram empregados nessas outras fazendas. Há 20 anos, eles pensaram assim, os líderes deles, mas se a gente trabalha lá, só o rio que nos separa, por que nós não podemos trabalhar aqui na nossa terra? Sem perguntar nada para ninguém, porque eles sabiam que o pessoal da FUNAI não ia dar autorização. Começaram a trabalhar a terra. Hoje eles têm o melhor algodão do mundo. Caramba. E a melhor pipoca. Diz que a pipoca deles não existe. Não existe melhor. É fenomenal. E eles estão lá por quê? Eu achei impressionante, porque às vezes, né, a gente vai na mídia das questões deles, mas ouvi eles falando assim, que eles não querem ser como se fosse um zoológico humano, que as pessoas vão lá para ver eles lá dançando, pulando e aquelas coisas. Eles também querem se desenvolver. Os que querem, tem uns que acabam voltando para aquele estilo, tudo bem, pode voltar. Deixa lá. Deixa lá, fiquem lá. Mas quem quer se desenvolver, o que acontecia? Eles viam que os seus jovens saíam para estudar na cidade e acabavam casando por lá, arrumando emprego, não voltavam mais para a tribo. Na medida que eles foram trabalhando a terra, hoje eles têm 20 mil hectares produzindo. Tá, mas isso onde? Onde é que é? É no Mato Grosso. Ah, não é em Brasília? Não, é no Mato Grosso. Não, eles estão lá acampados. Tá todo mundo lá acampado. Tá, mas quantas pessoas estavam lá? Pela média que você não tenho noção. No dia 15 que eu estava lá, que daí foi também uma loucura, né? Eu estava um dia antes. Quando eu cheguei no dia 15 de manhã, eu levei um susto. De onde é que brotou tudo isso? Brotou barraca por tudo quanto é lugar. Brotou caminhão, brotou carro, gente. As pessoas sérias que eu vi calculavam que estavam lá em torno de 4 milhões de pessoas. Caraca, velho. Porque a área é enorme, é uma cidade. Eu fiquei pensando assim, eu não consegui chegar no final dos acampamentos. Em nenhum dia eu não consegui chegar. Porque sempre tem mais. Bom, a reivindicação, como é que funciona? Porque assim, aqui a gente está cercado de fake news e notícias tudo que é. A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Isso. O que chega lá pro acampamento, por exemplo? A mesma coisa que para vocês, nada. Não tem todo mundo lá, assim, aí tem um grupo que tem um carro de som aqui, um sonzinho, tá falando aqui, tá falando algumas coisas, tá tocando hino nacional, tá manifestando, daí tu anda no acampamento, tem outro ali falando também, juntando gente, falando alguma coisa, tal. Então, assim, realmente é verdade, não tem líder, tá? Não tem um líder. Não tem líder. Assim como eu e o Paulo, que simplesmente saímos daqui e fomos lá. Foram. Assim que tem um monte de gente. Tem muito mais gente organizada. Tá lá com a tenda, tá com o seu banheiro, tá com as suas coisas. Então dá pra ver que tem muita gente organizada, geralmente de cidades, né? A cidade tal tá aqui, a cidade tal tá aqui. Encontrei gente de Araranguá, encontrei gente de Itajaí, encontrei gente aqui do Rio Grande do Sul, como também pessoas do Amazonas, esses indígenas, Mato Grosso, Rondônia. Meu pai, há muito tempo atrás, comprou um sítio que na época era floresta lá, depois a gente conseguiu até acertar em Aripuanã, Rondônia. Nossa senhora. Tinha gente lá. Tinha gente lá do Aripuanã, tirei foto, vamos lá. Mas tem uma mistura com políticos, os políticos vão no acampamento, não vão, não tem nada, não existe nada. Por exemplo, o exército não vai dar informação, ninguém, como é que é? Nada, o exército fica ali na frente, né, na área deles, cuida praticamente de todo o acampamento. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Às vezes eles fecham a estrada, porque o exército fica numa quadra e a gente fica na Praça dos Cristais, que é bem em frente. Só que aquela área é muito grande. Então, por exemplo, os caminhões ficam a quase 1 quilômetro da onde a gente está. Tá? Então, todo dia às 4 horas da tarde, começa um buzinaço dos caminhões. Quando começa o buzinaço, começa uma procissão. Simplesmente vem vendo gente. De tudo, que deve ser todos os dias, pelo menos umas 1.500, 1.200 pessoas que participam dessa procissão. Aí a gente vai, atravessa a rua, cantando gritos de guerra, vai até lá nos caminhões, lá alguém
Às vezes alguém fala alguma coisa, às vezes não, a gente só vai lá, bate palma para os caminhoneiros e volta. Tá. Aí tem alguém que fala, geralmente nesse período aí, até que a gente volta, já é umas 5 horas. Aí tem alguém que fala ali na frente, onde eu tava, perto da barraca onde eu fiquei mais tempo. E aí, eles vão lá, falam, vem um advogado, vem um pastor, vem um padre, vem uma pessoa do povo, uma senhora católica, fazem oração, falam alguma coisa, vem um índio, fala também. E daí, de repente, alguém diz assim, agora nós vamos fazer uma coleta. Tá. Quero 3 pessoas aí do povo que vêm aqui comigo contar o dinheiro. Mano, primeiro dia eu fiquei assustada. Tá. Porque ela começou falando que já tinham arrecadado R$10.900. E aí um começou, ei, mas sem aqui. Ei, mas sem aqui. Chegou a 20. Para alimentação, para alimentação. Porque se tu vai lá, tem também gente fazendo churrasquinho e vendendo. Tudo por preço justo, ninguém explorando ninguém. Entendi. Eu comprei água de coco de uma senhora e começamos a conversar. Ela tá ali e ela disse, até postei ela nas minhas redes, e ela falou assim, eu vim pra guerra, tô aqui vendendo coco. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Pastora Ana comigo aqui, bacana, num papo, falando a verdade sobre as manifestações e principalmente como está Brasília nessa semana. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, as revoluções nos conectam, e ela está aqui comigo hoje, pastora Ana da Luterana Renovada, ela que esteve em Brasília durante uma semana, né, pastora? Uma semana. Isso aí, uma semana participando para ver de perto o que estava acontecendo lá. Tá, mas olha só, o que sentimento que você traz de Brasília? Sentimento de alegria de ver o povo brasileiro se movendo em prol de uma causa. Eles mesmos, seus filhos, seus netos, todo mundo fala isso. E há um espírito lá de solidariedade impressionante, mano. Quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu fui sem nada, sem ninguém, né? Chegamos lá, demos uma volta, paramos para ouvir o que um fala, o que outro fala, para olhar aquele negócio lá. Daqui a pouco, chuva. Chuvarada. Começou aquele temporal lá. Temporal. Pegamos, compramos uma capinha de chuva, sempre tem alguém ali daí vendendo. Uma capinha de chuva, 10 pila, vamos lá. E mais mesmo assim, molhando o pé, tudo, nos enfiamos dentro de uma barraquinha. Eu nem entrei, um senhorzinho, a senhora quer um café quentinho? Já para dar Toma aqui um café quentinho. Senta aqui. Um monte de banquetinha bem simples, né? Não, deixa. Não, senta aqui. Me dê um café. Quer uma bolachinha? Tem uma bolachinha aqui. Fica à vontade. Daqui um pouco veio assim, gente, vamos ficar de pé, porque para caber mais gente. Tá. Aí fica de pé para caber mais gente. Aí aquilo ali te quebra, porque ele não me conhece, não sabe quem eu sou. E aí, todos os dias eu voltei ali. De vez quando vinha gente diferente, vinham alguns mesmos. Aquele senhorzinho, o seu Vanderlei, se mostrou, mano, um senhorzinho aposentado, exatamente da minha idade. Nós dois somos de 64, somos filhos da Revolução. Mas um homem simples, ele disse que já trabalhou no hotel que a gente estava e tal, conhecia isso, conhecia aquilo, uma senhora que a gente conheceu, ela mora lá, tá. E começou a falar de história. Ele sabia detalhes da história de Santa Catarina que ninguém sabe. O Paulo, não sei se você sabe, meu marido, ele é bisneto do Hercílio Luz. Tá. Ele gosta muito de história. Então, ele sabe muito da história de Santa Catarina por causa dessa ligação. E aquele homem começou a falar coisas que o meu marido disse assim, ninguém sabe isso. Como é que o senhor sabe isso? Ele sabia todos os hinos de cor, quem fez a música, quem fez a letra, qual foi o ano, recitava poesias de cor, sabe aquela coisa linda? Mas aí por isso você fala de Santa Catarina e a gente acaba comentando uma coisa, que a gente vive numa bolha de uma bolha. Sim.
né? Santa Catarina é um estado particular, com índices de desenvolvimento gigantescos, né? Bem diferente de outros estados da federação. Isso. E aí a gente tá aqui no sul de Santa Catarina, que tem uma qualidade de vida absurda, né? Criciúma, por exemplo, que sim, uma cidade pujante. Pujante que legal. Durante a pandemia, por exemplo, se mostrou mais pujante ainda. Criciumense não desistiu, não quis nem saber para crise, né? Só que aí você sai dessa bolha e você tem contato com outro Brasil. Né? Esse choque, por exemplo, como é que você enxerga isso? Para mim não é um choque, porque eu sempre acho uma coisa linda a gente ter um país tão grande, ter conseguido nesse país tão grande falarmos a mesma língua, apesar de termos alguns regionalismos. Sempre que falamos de Santa Catarina, o que me vem à mente é que nós vivemos realmente nessa bolha, e um dos motivos, ao meu ver, se eu posso dar a minha opinião aqui, é que nós nunca tivemos realmente um governo de esquerda. Graças a Deus, né? Graças a Deus, é verdade. A esquerda e por não isso entrou em Santa Catarina, né? Nós então plantamos muita coisa boa, né? E esse país, e esse Brasil diferente já começou a chegar até nós, né? Tinha uma época que os nordestinos tinham chegado até São Paulo. Agora eles já chegaram. Sabe que eu tive umas discussões com alguns amigos, por exemplo, que falam que o catarinense ele não é politizado. Eu falo, você me desculpa, meu querido, nós nunca deixamos a esquerda entrar aqui. Nós somos muito politizados. Muito politizados. Eu acho. Essa para mim é talvez até inconscientemente, talvez até por toda a criação nossa, né? Mas é assim. E lá o sentimento era assim. Esse senhorzinho, por exemplo, o seu Vanderlei, ele disse: ai, que bom que vocês estão aqui. Vocês vieram de tão longe. Isso fortalece a nossa luta aqui. E eu disse: eu ver vocês fortalece a nossa luta tem um aqui abraço também. Pra você. Grande abraço meu, a Ana Cláudia e do Eduardo Reis, para a querida pastora Ana Lúcia. Grande abraço pro meu querido Mano também, é lógico. Pô, obrigado, Ana. Um beijão, né? Maravilhoso. Ô, Ana, você fala desse conceito de sentimento, né? Que você traz esse sentimento, mas existe uma luta lá. As pessoas estão lutando por democracia, é isso? Estão lutando por democracia, por liberdade. O grito maior é liberdade, porque estão vendo as suas liberdades sendo tolhidas. E parece que aqueles que nós elegemos para nos representar, me parece que estão pensando no próprio bolso, no próprio salário, e não estão fazendo nada do que deveriam fazer. E o povo realmente se levantou. O que eu senti lá é que pessoas simples, pessoas esclarecidas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de norte a sul do Brasil, parece que não sei o que aconteceu. As pessoas, mas quem? Alguém? Não. Ninguém falou, ninguém mandou. Né? É uma força. Só pode ser Deus. Eu penso isso, só pode ser Deus convencendo. Porque muitas vezes, se eu ligo uma rede na televisão de mainstream, eu fico pensando, acho que... será que eu sou louca ou essas pessoas são loucas? Né? Será que eu tô completamente blinded, enganada, cega, ou eu tô vendo e eles não estão? Porque a gente não tá com a mesma lente. A mesma perspectiva, né? A gente não tá, né? Realmente, e cada vez parece estar mais distante. Aí tu encontra alguém lá do Amazonas que tá vendo a mesma coisa que tu. Aí tu encontra um índio, um indígena, que tá vendo exatamente a mesma coisa que tu. Então você não pode estar tão cega assim. Não posso. Bom, nós não estamos cegos, Ana. Não e eu ligo, e eu também tô lutando, às vezes as pessoas não entendem, tô lutando por causa de quebra de princípios que eu vi na minha nação. E eu não posso me conformar com isso. De ter um direito e perdê-lo. Tem muitas nações que nunca tiveram direito. Liberdade de expressão. Sim. Tem muitas nações, mas nós tínhamos, e agora isso está sendo tolhido. Eu não posso, eu vejo lá pessoas entendendo isso. Tem uma frase que eu gosto muito, se você quer saber quem manda em você, é só você saber quem você não pode criticar. Bom, essa é uma boa frase. Você não tinha ouvido essa frase ainda? É muito simples essa frase, ela reflete muito o momento do Brasil, né? E sabe que esses dias eu ouvindo uma pessoa, eu vi uma frase do Billy Graham. Não sei se tu conhece, um cara que foi um evangelista nos anos 70 do século passado, o maior evangelista do mundo, né? E ele disse assim: a coragem é contagiosa. Quando alguém fica firme, outros também vão ficar.
Pastora Ana, obrigado foi o que eu vi lá. Pela presença, prazer te receber. Eu que agradeço a oportunidade. O pessoal te encontra lá no Luterana Renovada, sempre, né? E na frente do quartel. Tá ali também? Tá, sempre direto. Ali? Falando isso, um abraço, meu querido comandante Eduardo Fonseca, né? Gente boa demais, querido comandante, e a Legal. todos os militares, né? É isso aí. Talvez verão que os filhos não fugirão à luta, né? Com certeza, né? Com certeza. Pastora Ana, obrigado pela presença, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, somos todos brasileiros.